Olá, olá, bem-vindos a esta Lua Nova de Caranguejo. Ela acontece já no dia 17 de julho, exatamente aqui em hora de Portugal continental, às 7h31 da tarde. Então nós temos esta lunação aqui já a iniciar com o Sol e a Lua no final de Caranguejo, do signo de Caranguejo, e rapidamente então esta Lua vai passar para o signo de Leão e também daqui a alguns dias teremos então o Sol a ingressar no signo de Leão. Mas para já temos esta Lua nova que acontece aqui com alguns aspectos bastante interessantes e, enfim, a palavra que imediatamente me surge a olhar para todos estes aspectos. E tendo em conta que estamos aqui no hemisfério norte, estamos a passar pelo verão, então a palavra que me surge é resiliência, é persistência, assim como se fôssemos agora começar a correr uma maratona. Então, porque é que eu digo isto? Nós temos aqui vários aspectos temos vários aspectos tanto harmoniosos quanto mais desafiantes, mas de facto aqui há alguns desafiantes que pedem algum tipo de resiliência, lá está, portanto, de comprometimento com o nosso caminho. E que não se trata de vencer obstáculos, não se trata de ultrapassar esta fase, pelo contrário, trata-se de aproveitá-la o máximo possível, sabendo que ela vai exigir algum esforço e, portanto, vamos precisar de dosear esse esforço. Ou, enfim, sim, esforço talvez não seja bem a palavra, mas pode exigir aqui algum trabalho, sim. Então, vamos a isso. Temos o Sol e a Lua conjuntos nos últimos graus de Caranguejo, mais concretamente no grau 25, e temos esta lunação a acontecer com dois aspectos, com vários aspectos na realidade, mas temos dois aspectos desafiantes e temos dois aspectos harmónicos. Então, vou começar precisamente pelos mais desafiantes e depois então sustentar com os aspectos harmoniosos. Portanto, aqui os que podem trazer, enfim, eu trouxe já a palavra desafio para cima da mesa, então vamos mantê-la. Podem de facto ser desafiantes, podem ser apenas dinâmicos, no sentido de exigir algum tipo de proatividade, de exigir algum tipo de ação concreta que tem que ser feita, enfim, com consistência, com coerência. Portanto, que não há assim não há um flow, não pode haver passividade nestes aspectos envolvida, não é? Envolvida nestes aspectos. Porque a passividade basicamente é fazer uma escolha no sentido de alguma coisa acontecer sem que eu tenha que mudar absolutamente nada. E, portanto, estes aspectos implicam algum tipo de mudança, algum tipo de movimentação proativa. Então, estes dois aspectos são, primeiro, a oposição a Plutão, que neste momento já está retrógrado em Capricórnio há algum tempo. Ele vai voltar então a entrar no signo de Aquário no final deste ano, se não estou em erro, mas para já temos aqui esta reativação de Plutão em Capricórnio no último grau de Capricórnio, portanto é de facto algo aqui que é intenso, esta passagem, e é uma passagem ou é uma ativação que é coletiva, né? Portanto não vem tocar o mapa de cada um de nós num sítio específico do nosso mapa natal, mas no fundo ele traz um aspecto coletivo que precisa de ser trabalhado. Mas no fundo esta oposição entre o Sol, a Lua e Plutão traz-nos aqui alguma intensidade e tudo aquilo que é associado a Plutão, que são processos de renascimento, processos de... portanto, quando eu falo de renascimento, falo de morte e renascimento, falo de resgate do poder pessoal, mas falo também da utilização do poder de forma indevida. Então, há aqui várias possibilidades deste aspecto se manifestar, tal como todos os outros, não é? Mas, no fundo, havendo este eixo
de Capricórnio e onde está Plutão, e de Caranguejo, onde está o Sol e a Lua, traz-nos assim esta dualidade entre estes dois significados destes signos, não é? Entre estes dois arquétipos. Portanto, temos o arquétipo de Caranguejo, que é o arquétipo da mãe, do cuidador, do educador. Portanto, aquele que nutre um ninho, que é seguro, que cuida e que abriga algo para que seja algo que é sensível e que precisa de ser cuidado, não é? Portanto, algo que é vulnerável e que precisa de ser cuidado e precisa de ser protegido, versus Capricórnio, que é, no fundo, a escalada da montanha por si só, não é? Por si próprio, sem qualquer tipo de rede, não é? Portanto, sem esta... só confiando na própria competência, na própria... sim, na própria força. Então temos este... e no fundo com esta vontade de chegar mais longe e de provar que é capaz. Então, no fundo, estes dois signos, claro, Caranguejo sendo mais maternal, portanto tem um lado muito mais sensível, muito mais intuitivo, muito mais ligado à intuição, muito mais ligado aos afetos. É precisamente o signo que a Lua rege, então tem esse lado da sensibilidade, dos padrões psicológicos, portanto daqueles que são gerados logo nos primeiros anos de vida de qualquer criança, os laços afetivos, a forma como eu interpreto as emoções e os laços afetivos, versus o outro lado, que é, então, o que é que eu faço com isso e de que forma é que eu os projeto para fora, não é? Para a minha identidade pública, vamos dizer assim. E o que é que eu faço, o que é que eu construo com isso para o futuro. Que tem este lado muito ligado à realidade, mas também à responsabilidade, ao dever de cumprir alguma coisa, de cumprir algum tipo de estrutura, de algum tipo de regras, e no fundo de exercer algum tipo de papel específico na sociedade. Então estes posicionamentos, quer do Sol e da Lua em Caranguejo, vêm reforçar, como é óbvio, o lado mais maternal em cada um de nós, vem ativar a área de vida em que Caranguejo passa no mapa individual de cada nós, no mapa natal, trazendo esta energia de cuidadores, de maior sensibilidade, de maior vulnerabilidade, de maior demonstração de afeto, mas que também pode trazer, e sobretudo aqui com esta oposição a Plutão, que nos vai fazer ir mergulhar em todas as estruturas de poder que de alguma forma nos trouxeram ressentimento, nos trouxeram bloqueio, nos trouxeram algum tipo de trauma, e que neste momento podem vir ao de cima assim com maior força. Então também este Sol e esta Lua podem estar muito mais reativos, quer emocionalmente, quer em termos de ação, e haver aqui algum tipo de chantagem emocional, não é? Portanto, este Plutão pode trazer aqui o lado mais negro também de Caranguejo ao de cima, quer de Capricórnio, e também de Caranguejo neste caso, que no fundo os lados sombra destes dois signos de Caranguejo têm que ver com a melancolia, a passividade, a vitimização, não é? Portanto, eu ficar preso nesta coisa de porquê eu e porquê não outro. Portanto, este lado muito de vítima, não é? De me deixar no lado de vítima, ou pelo outro lado até de haver esta possibilidade de chantagem emocional, portanto no fundo de exercer poder através da manipulação, da chantagem emocional, quando eu falo de manipulação do ponto de vista psicológico, ou lá está, ou vermos também algum lado mais autoritário
e mais castrador a ser exercido noutros ou connosco próprios, ou a vermos a nossa reação face a esse tipo de padrões. E que pode ser, de facto, aqui um convite a ser trabalhado. Portanto, estes temas, no fundo, eles estão o convite está presente para serem olhados e para serem trabalhados, e é normal que eles surjam de forma mais ou menos subtil na nossa vida. E, no fundo, eles trazem esse convite de podermos fazer agora de forma diferente, não é? E de podermos ser mais verdadeiros, quer connosco, quer com os outros, perante aquilo que sentimos, mas também perante aquilo que queremos que seja diferente. Ao mesmo tempo, este Sol e esta Lua, portanto, além de estarem opostos a Plutão, eles estão também como uma quadratura aos nodos lunares, que estão neste momento, enfim, para alguns astrólogos já fizeram a transição para o eixo de Carneiro-Balança, para outros ainda não. Ainda está a fazer essa transição e termina essa transição também neste dia desta lua nova. Mas, no fundo, já está a ser ativada e já é bastante significativa. Então, já está aqui a poucos minutos de acontecer. Então, é de facto um momento que traz alguma tensão associada, que traz algum desafio, no fundo, para que possa ser interpretado de forma diferente. Então, esta quadratura aqui aos nodos, portanto, nós passamos dos signos fixos para os signos cardinais, com esta mudança dos nodos, e, no fundo, este aspecto que está aqui a ser formado com esta Lua e com este Sol é, no fundo, aquilo que nós chamamos vou dizer de forma mais lata, mas é um quadrado perfeito, é um quadrado cósmico. E esta ligação, ela traz, de facto, uma tensão muito grande associada, e é uma tensão que tem que ser libertada, ela tem que ser vista, portanto, não deve nunca ser contida e ser suprimida. Ela tem que ser libertada, mas, como é óbvio, tem que ser libertada de forma saudável, para que haja, de facto, esta possibilidade de renascimento e este crescimento, esta evolução, não só física, aqui da nossa personalidade, mas também espiritual, de alma, não é? Porque tem esta ligação aqui aos nodos lunares, portanto, aquilo que nós chamamos dos nodos do destino ou da jornada da alma. Então, este caminho de alma, ele traz aqui este desafio associado, não é? Então, vamos lá trabalhar tudo o que está envolvido na forma como eu sinto, na minha identidade, tudo aquilo que a forma como eu fui cuidado, a forma como eu fui nutrido, o colo que eu tive ou o colo que eu não tive, a forma como eu fui acolhido ou não de forma justa, a forma como eu consegui estabelecer ou não relações equilibradas, harmoniosas e justas, sobretudo como eu me senti parte de relações que são justas e que são harmoniosas, e de que forma é que eu também consigo então responder por mim próprio às regras e às estruturas que estão que me foram colocadas, mas também eu criar as minhas próprias, não é? De que forma é que eu consigo resgatar esse meu poder pessoal para criar as minhas próprias regras, não é? Portanto, para, no fundo, resgatar a minha liberdade. Que não implica aqui um processo de ressentimento face àquilo que me foi imposto no passado, porque, no fundo, são essas estruturas das quais nós nascemos que depois dão aso à nossa, ao nosso sentido crítico, para poder mantê-las ou não, não é? E, no fundo, nós precisamos de passar por algum tipo de estrutura para poder sentir se aquela faz sentido ou não, ou se precisamos de mudá-la ou não. Tendo depois essa capacidade de a mudar, não é? Não ficando simplesmente refém dessa mesma estrutura ou dessas mesmas regras. Agora, de facto, isto requer não só muito autoconhecimento, portanto, começando aqui, acho que este regresso aqui dos eixos
dos nodos ao eixo de Carneiro-Balança, que no fundo faz esta ligação com quem sou eu e, sobretudo, quem sou eu quando estou com outros, e o que é que eu consigo aprender sobre mim quando eu estou na relação com o outro. Esta noção de que eu sou um ser individual, mas sou um ser também em relação com outras pessoas. Então, qual é essa identidade que eu tenho e de que forma é que ela me serve, ou de que forma é que eu reconheço a minha coragem, de que forma é que eu reconheço a minha autonomia, e de que forma também é que eu deixo de evitar algum tipo de conflito, algum tipo de desconforto apenas para manter alguma aparente harmonia, sabendo que também não posso cair no polo oposto, não é? Portanto, no polo de Carneiro, e simplesmente fazer aquilo que me dá na real gana sem pensar nas consequências que isso terá para outros, não é? Nas pessoas com quem eu estou em relação. Então, há aqui este eixo cardinal está de facto aqui a ser bastante ativado com esta lua nova. Eu acho que é assim, podemos considerar que sim, já tínhamos tido um eclipse aqui a ativar este eixo de Carneiro-Balança em abril, se não estou em erro, mas de facto agora temos assim o kick-off mais real. E podemos, de facto, vir a senti-lo, sobretudo nesta lunação aqui muito presente, por estar a ativar todo o eixo. Os dois eixos cardinais. Então, falando agora dos aspectos mais harmoniosos, porque também existem. Então, esta lunação, ela também está, portanto, o Sol e a Lua estão também aqui num trígono com Neptuno, em Peixes. Então temos aqui estes dois signos de água a serem ativados e, claro, quando estamos a falar de um trígono, estamos a falar de um aspecto que é muito fluente, que no fundo ele flui sem que eu precise de... É como se ele estivesse pura e simplesmente disponível para mim, para que eu possa aceder a ele, não é? Eu não preciso de fazer... não é necessário haver nenhum tipo de proatividade. Então, estes aspectos também mais harmoniosos também podem ser considerados mais passivos. Então é como se eu estivesse de facto à minha disposição. E quando estamos a falar uma ligação entre signos de água e sobretudo a Neptuno, estamos a falar uma ligação ao todo, não é? Há possibilidade de, claro, de ser muito mais empático e de sentir muito mais para além daquilo que é visível, daquilo que está disponível aos olhos, mas também de haver uma ligação muito mais forte à imaginação, à compaixão, claro, a esta noção de que somos todos parte do mesmo... somos todos um, na verdade, e eu estou sempre a refletir e a projetar coisas de mim nos outros e coisas dos outros em mim, e eu estou sempre a absorver da mesma forma que eu posso também influenciar outros. Então, esta noção, este lado mais menos visível e menos tangível fica muito mais presente. Portanto, é muito mais fácil de também entrarmos em muito maior confusão ou dificuldade em discernir algumas coisas. Mas, de facto, pode-nos também trazer aqui uma elevação da fé, da esperança e de querer simplesmente trazer o melhor de tudo aquilo que está a ser sentido ou que está a ser intuído, conseguir trabalhar com isto de forma fluida para poder chegar a qualquer desafio que se esteja a manifestar de uma forma mais pacífica. Então, e acho que pacífica é de facto aqui uma palavra bem associada a este Neptuno em Peixes. Então há aqui um pacifista a trazer alguma calma, ampliando ainda assim também a sensibilidade, e portanto pode ser um momento bastante interessante para explorar qualquer que seja a linguagem artística ou de maior imaginação, portanto, no fundo, de dar algum tipo de
sim, dar algum tipo de canal mais artístico, ou pelo menos menos tangível, a tudo aquilo que esteja a ser vivido e a tudo aquilo que esteja a ser sentido. Portanto, por norma estamos a falar aqui de algum tipo de utilização da linguagem de forma não objetiva, portanto, através enfim, de histórias, de utilização também aqui um pouco da nossa imaginação, mas no fundo com este objetivo sim, de trazer alguma coisa que precisa de ser trabalhada mais profundamente e de usar este tipo de canais, assim, artísticos ou não, ou pura e simplesmente menos objetivos, ou menos racionais, para poder trabalhar todos esses temas. Enfim, aquilo que me surge é, por exemplo, se de facto há algum tema aqui muito difícil de gerir relacionado com temas do passado, temas de ressentimento, de trauma, etc. Então pode ser útil, por exemplo, terapias como hipnoterapia, como algum tipo de terapia envolvendo água, ou envolvendo esta capacidade de fluir ou pintar, claro, portanto usar aqui usar fluidos no fundo, salvo seja, mas usar algo que me permita fluir sem grande precisão, não é? Porque não é disso que precisamos neste momento. Ao mesmo tempo, também temos um sextil, portanto, mais uma vez um aspecto harmonioso, um bocadinho menos presente ou menos ativo do que o trígono, mas também temos este sextil aqui entre o Sol e a Lua e Urano. Então, também está presente, já está separativo, portanto, ele já está a desfazer-se, mas ainda está presente e podemos ainda considerá-lo ativo. Então, este Sol e esta Lua aqui associados a Urano já traz um lado no fundo, de um conhecimento, da utilização da intuição, mas para me conectar com outros ou com outras ideias ou com outras formas de poder fazer. Portanto, este lado de Urano que é mais revolucionário, que é mais inovador. Portanto, traz-me esta capacidade de olhar, se calhar, para temas antigos do meu passado e poder agora trazê-los à luz de um novo pensamento ou de uma nova roupagem ou de uma nova linguagem. Então traz esta capacidade, de facto, de olhar para esses temas com este lado mais inovador e com este lado mais até talvez irreverente, não é? Portanto, a possibilidade de ver as coisas de um prisma completamente distinto do que foi possível até agora. Então, como eu disse logo no início, portanto, temos aqui esta alunação muito, muito forte a trazer estes temas, este eixo de Caranguejo Capricórnio, ao qual eu chamo muitas vezes o eixo sobretudo relacionado com as casas, mas em algumas medidas aqui também se pode aplicar nos signos, o eixo de work-life balance, portanto, de tudo aquilo que tem que ver com a forma como eu cuido de mim, como eu cuido da minha casa, da minha vida pessoal, mas depois também como é que eu coloco isso para fora, em termos de trabalho ou de visibilidade pública, e que traz aqui muitas das vezes esta dificuldade de gerir a necessidade de proteção, a necessidade de privacidade, mas ao mesmo tempo a ambição ou a vontade de ver alguma coisa a ser concretizada e a ser reconhecida, sobretudo. E que, como é óbvio, aqui com esta oposição a Plutão, inevitavelmente vai trazer muitos convites a ver temas que podem ser bastante desconfortáveis. Então, qualquer tipo de terapia, como é óbvio, será sempre benéfica neste momento, até para, lá está, promover aquilo que eu falava no início, portanto, essa resiliência, não é? Portanto, saber que há sempre mais para além daquilo que... há sempre mais conquistas para além daquelas que nós conseguimos ver, apesar das dores, apesar do desconforto, o caminho pode ser diferente e pode ser mais gentil e mais leve se de facto formos mais acompanhados.
Depois, então, falar do restante mapa, né? Portanto, além destes aspectos aqui à Lua, nós temos a Vênus prestes a iniciar o seu movimento retrógrado. Portanto, vamos ter aqui até, se não estou em erro, final de setembro, a Vênus em movimento retrógrado, ou meio de setembro, por aí. Então, temos aqui um longo período agora desta Vênus que tem estado em Leão e já está a aproximar-se do final, a voltar a todos os temas pelos quais tem passado agora neste último mês, sobretudo, e a revisitá-los, não é? Portanto, tudo o que são temas de Vênus em Leão, é claro, temas de Vênus são relações, aqui são relações baseadas na autenticidade, baseadas na minha capacidade de reconhecer o meu brilho e de reconhecer o brilho do outro, assim de forma muito lata, e que, enfim, trazem este convite agora a perceber se de facto as relações que eu tenho tido são de facto autênticas, não são, a relação comigo. Vênus também está muito associada aqui à beleza, a forma como eu, enfim, reconheço ou não a minha beleza e a beleza no outro. Não só exterior, mas interior. Enfim, teremos aqui, enfim, assim, alguns, estes próximos quase 2 meses para poder reanalisar tudo isto. Além disso, temos também Mercúrio em Leão, em quadratura com Júpiter em Touro. Então, temos aqui, sim, no fundo, tanto Mercúrio quanto Júpiter, eles são planetas que tendencialmente são opostos, por regerem signos opostos, e que, claro, havendo aqui esta quadratura, pode haver aqui alguma dificuldade de comunicar sem parecer arrogante ou comunicar sem parecer demasiado superficial. Portanto, ficar aqui entre aquilo que eu acho que é certo, que eu acredito que é certo, e às vezes ter tendência para, em alguns momentos, ter tendência para parecer de facto demasiado autocentrado, ou menos de autocentrado, mas de achar que sou dono da verdade, versus parecer que sou demasiado superficial e não consigo aprofundar determinados temas, não é? Então, a comunicação pode estar aqui ou demasiado exacerbada, ou, pelo contrário, demasiado supérflua. Então, pode trazer aqui alguns desafios, claro, neste momento. Sendo que esta quadratura já está a desfazer-se também, então será uma questão de, principalmente nestes primeiros dias após Lua Nova, ter aqui algum cuidado extra, até enfim, por si só pela oposição de Sol e da Lua a Plutão, mas tendo este aspecto aqui entre Mercúrio e Júpiter ainda mais. E para terminar, então, temos um aspecto também aqui mais tenso, que pode de facto trazer aqui alguma... lá está, reforçar esta ideia de resiliência, de necessidade de encarar esta próxima alunação como uma maratona, que fica mais leve no final deste ciclo, por termos aqui este aspecto de Marte em Virgem, em oposição a Saturno. Então, pela astrologia tradicional, estamos a falar de 2 maléficos, independentemente de serem ou não maléficos, ou de trazerem aqui trabalhos, enfim, trabalho associado. Marte, sim, é o arquétipo do guerreiro. Em Virgem tem tendência para ser o guerreiro em busca da perfeição, ou em busca do aperfeiçoamento, idealmente. Mas claro que pode ter tendência aqui para um lado muito perfeccionista, muito com alguma dificuldade de delegar, de pedir ajuda, muito autocrítico e, aliás, muito crítico por natureza, com muito foco naquilo que não está bem, em vez de buscar apenas o aperfeiçoamento no sentido de ver aquilo que está bem e aquilo que não está bem e de que forma é que se pode melhorar, mas sem
sem esse receio da falha, que fica, sobretudo, muito mais exacerbado. Este receio da falha fica muito mais exacerbado pela oposição a Saturno, que está do outro lado em Peixe. Então, podemos sim ter aqui esta dificuldade de encontrar um terreno que seja gentil, que seja suave ou que seja doce, de conseguirmos ver aquilo que de facto conseguimos, de ver as nossas capacidades, de reconhecer os nossos valores, de ver o quão tudo aquilo que já conseguimos atingir e ficar menos focado aqui aqui de uma forma muito pragmática, não é? Porque estamos a falar sempre de Virgem, e mesmo este Saturno aqui em Peixes também no fundo pede um olhar mais pragmático também sobre os assuntos que tendencialmente são mais invisíveis ou menos tangíveis. Então sim, aqui pede algum tipo de pragmatismo e de realismo, mas lá está, será necessário aqui dosear este lado mais crítico e mais focado em concretizar e em ver as coisas a acontecer, porque elas podem de facto não acontecer com a facilidade ou com a rapidez com que nós gostaríamos, não é? Portanto, Saturno traz-nos sempre assim algum tipo de delay, não é? de maturação das coisas. Então este Marte, que tendencialmente, enfim, Marte por si, sendo o regente de Carneiro, traz esta necessidade de ver as coisas a acontecer e vê-las a acontecer rápido, ou no imediato. Então, quando tem esta oposição a Saturno, tendencialmente sente-se castrado, não é? Então pode haver um bocadinho esse sentimento de castração ou de restrição, e ativando sobretudo aqui depois este lado mais negativo da crítica excessiva, do perfeccionismo excessivo, enfim, da carga e do esforço em excesso. Então não queremos chegar aqui a nenhum tipo de burnout. Já temos muita coisa a arder à nossa volta, por este clima quente que se vive aqui em Portugal e, enfim, em grande parte da Europa neste momento. Então não precisamos de trazer de ativar ainda mais esse fogo. Precisamos sim de trazer algum tipo de gentileza e, portanto, tudo aquilo que nos trouxer alguma calma e daí todas as terapias relacionadas com a água, neste momento podem de facto fazer aqui muito sentido para nos arrefecer um pouco a cabeça. E é isso, deixo-vos com estas ideias, espero que vos seja útil de alguma forma, sabendo que para algumas pessoas, sobretudo, enfim, quem tem planetas ou eixos nestes signos cardinais, tendencialmente, e quando eu falo de signos cardinais, estou a falar de Carneiro, estou a falar de Caranguejo, estou a falar de Balança e de Capricórnio. Tendencialmente para estas pessoas, claro que estes temas podem ficar um pouco mais exacerbados, e aí sim faz sentido talvez procurarem um astrólogo mais próximo de vocês para que vos ajude também a perceber como é que podem usar de forma mais benéfica este momento. Um abraço a todos, fiquem bem e até já.